Então, o IBGE está pronto para contabilizar tudo isso? A estrutura do IBGE é suficiente para pensar as antigas estatísticas que precisam continuar a ser feitas e essas novas? O IBGE sofreu um baque. É importante que os que estejam nos acompanhando saibam, se já não sabiam. Não é? Com o impeachment da presidenta Dilma, não é? De 2016, não é? Até 2023, quando nós assumimos o IBGE, haviam se passado 7 anos e o IBGE havia tido 7 presidentes, certo? Ou seja, com um mandato médio de 1 ano e 2 meses. Uns mais, outros menos. Mas, obviamente, para quem conhece gestão pública, é praticamente uma instabilidade, não é, que se instalou numa instituição quando você não tem uma gestão organizada, com planejamento, com uma visão de médio e longo prazo. Então, portanto, vinha a instituição se arrastando, em primeiro lugar, sem concurso público, nós perdemos servidores que se aposentaram, por exemplo, não é? Sem reajuste salarial e, portanto, um rebaixamento em termos reais dos salários, e com queda no próprio orçamento da instituição, né? O que levou, infelizmente, ao IBGE deixar de fazer pesquisas que fazia anteriormente. E as fez, quando fez, não é? Com grande dificuldade, como foi o censo de 2022, né? Que terminou sendo feito em termos reais a um valor muito inferior ao que representou o censo de 2010, por exemplo. Não é? Nós não tínhamos que ter feito a pesquisa de orçamento familiar, que comentávamos anteriormente, o censo agropecuário, não é? A pesquisa de inovação tecnológica, que vai ser feita esse ano, mas estava paralisado, estava sendo engavetado as pesquisas, tá certo? Nós assumimos em 2023, o próprio censo de 2022, né, foi questionado, mais de 700 prefeituras ingressaram na justiça contra os números divulgados pelo IBGE. As estimativas que o IBGE fez em dezembro de 2022, por exemplo, foram abandonadas pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, vínhamos numa situação bem complicada, diga-se de passagem, não é? E uma certa acomodação nesse quadro com uma parte das pessoas trabalhando em casa, né? Ou seja, quase 5 anos que as pessoas não estavam diante dessa coesão necessária de trabalhar numa instituição como o IBGE de forma presencial. Então, nosso passo inicial foi, na verdade, criar condições para que a casa voltasse a discutir o seu presente e, sobretudo, o seu futuro. Porque, como falávamos, o Brasil e o mundo vivem uma mudança de época, nós estamos diante de uma revolução informacional das mais importantes, a introdução de novas formas de coleta de preços, no caso da inflação, ou mesmo coleta de outros dados fundamentais para as pesquisas, como o próprio produto interno bruto, não é? A presença da inteligência artificial, do uso do algoritmo, ou seja, a instituição estava, na verdade, com um atraso tecnológico de grande ponta. E, nesse sentido, nós percebemos justamente que precisávamos criar um modelo próprio para o Brasil, porque, dado a revolução informacional, dado o cenário neoliberal no mundo, dado o poder crescente das grandes empresas, corporações transnacionais, sobretudo as big techs, nós estamos diante de 2 modelos pelos quais o Brasil, né, precisa decidir para onde e como, o que ele quer fazer, né? Nós temos um modelo que é o modelo chinês, que você tem um Estado forte, que ele organiza suas grandes empresas de tecnologia em favor de um modelo de uso de dados, né? Nós temos um outro modelo, que é um modelo dos Estados Unidos, né, que são as grandes big techs que organizam o Estado, nada mais claro o que está acontecendo hoje no governo do Trump, Elon Musk, não é? E o Brasil tem um Estado que não é um Estado chinês, tá certo? E tampouco tem grandes empresas de tecnologia. Nós temos processadoras importantes, como é o Serpro, a Dataprev. E foi nesse sentido que nós, através, né, de discussões internas na casa, com os servidores, em novembro de 2023 e depois em maio de 2024, apresentamos o projeto, que eu diria assim, é uma terceira via entre os 2 modelos, que é a construção do SINGED, o Sistema Nacional de Geociência, Estatísticas e Dados, e que foi debatido com a sociedade, pelo menos com os agentes produtores e usuários de dados, em julho do ano passado, para que nós pudéssemos avançar num modelo de integração dos bancos de dados existentes, sobretudo no governo federal, e passarmos de um sistema estatístico oficial para um sistema estatístico público.
Essa é a nossa pretensão, tá certo? Estamos trabalhando nesse sentido. Bom, alguém pode perguntar, mas o que você está falando, de que maneira isso interage Qual a relação disso com o IBGE+, o Márcio? E, ao mesmo tempo, os questionamentos que os colegas e parte da sociedade fizeram, tá certo, a essa proposição. Aí eu lhe digo o seguinte, o sistema estatístico brasileiro, ele foi constituído na década de 1870, tá certo? O que era o Brasil em 1870? Uma monarquia, uma sociedade escravista e com uma população praticamente analfabeta. Ou seja, que discussão teria havido no Brasil para a montagem do seu sistema estatístico? Ainda bem que foi montado, mas ele foi feito num processo autoritário. A constituição do IBGE, não é, o moderno sistema estatístico instalado nos anos 30, como foi a sua abertura do programa de 1936, é que tem a primeira diretoria do INE, Instituto Nacional de Estatística, que foi criado em 34. Levou 2 anos para definir a diretoria, e só foi definida a diretoria numa sala contígua ao gabinete do presidente Getúlio Vargas, e sendo o seu primeiro presidente o próprio embaixador, o ministro do Itamaraty, que conduziu, Soares Macedo, o IBGE por 16 anos, inclusive. Né? Mas, na verdade, o IBGE se constitui em 1938 como uma ousadia brasileira de juntar estatística com geografia. Mas aí nós estamos falando do Estado Novo, ou seja, qual o debate com a sociedade que se constituiu na criação do próprio IBGE, se não no Estado Novo. Bom, a outra modificação que nós vamos ter, substancial, digamos assim, ocorre na reforma administrativa de 67 e na legislação que criou a Fundação IBGE em 1973. Tá certo? Foi muito importante o que aconteceu ali de inovação do IBGE, não há dúvida. Todavia, isso se deu num ambiente da ditadura militar. Vários colegas do IBGE foram presos, foram demitidos, ou seja, não houve debate nenhum com a casa. O que está acontecendo hoje? Ou seja, hoje tem um debate democrático, as pessoas saem, fazem abaixo-assinado, se posicionam, questionam. Bom, isso é da democracia. Só a democracia que permite. Então, nós temos um momento riquíssimo de uma instituição que anteriormente estava acomodada, sem manifestação, sem posicionamento, e hoje tem um posicionamento que vai redundar, evidentemente, numa visão de médio e longo prazo, que é o objeto que nós teremos agora a ser constituído em maio, o 3º encontro dos servidores do IBGE, que tratarão do que o IBGE deverá fazer entre 2025 a 2030. Que pesquisa ele precisa fazer, como se financiar. Bom, aí entra a questão, então, do financiamento, ou seja, nós estamos falando de uma instituição que é subfinanciada. Vou revelar aqui, o orçamento do ano passado, nós não temos aprovado o orçamento desse ano, como sabemos, né, depende ainda do Congresso, mas o orçamento do IBGE no ano passado foi cerca de 2,7 bilhões de reais. É muito dinheiro, 2,7 bilhões de reais. Todavia, 91% desse orçamento está comprometido com folha de pagamentos, sendo que dessa folha de pagamentos, 60% é pagamento de inativos, de colegas que já serviram o IBGE, hoje estão aposentados, perfeito? Então, o recurso que o IBGE tem para fazer a pesquisa, a sua atividade finalística, é muito pequena e, ao mesmo tempo, está uma parte submetida a despesas que nós entendemos que são desnecessárias, como, por exemplo, o aluguel de prédios privados. O IBGE tem 65 prédios públicos e uma parte são prédios, na verdade, já sem estrutura adequada, porque não há manutenção. Então, nós decidimos, né, o deslocamento dos colegas para prédios públicos com custos menores, mas prédios públicos decentes, tá certo? Que nos permita economizar e aí reposicionar, refazer os prédios públicos para que as pessoas possam, os colegas possam deslocar novamente para prédio público. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro, com uma obra que vai até o final do ano que vem, permitir que os colegas voltem para o prédio do próprio IBGE. Né? Por outro lado, também, a redução de custos que nós tínhamos na impressão. O IBGE imprimiu ano passado 50 mil mapas, por exemplo, livros, publicações. Tudo isso ia sendo feito de forma privada. Nós recuperamos as máquinas do IBGE de impressão e estamos fazendo tudo em casa. Então, um mapa, por exemplo, que custava entre 3 a 4 reais, ele custa para o IBGE 0,4 centavos. Então, um movimento de redução de custos. Mas, obviamente, que isso não está sendo suficiente para financiar as pesquisas necessárias do IBGE. Então, esse subfinanciamento nós tentamos enfrentar de duas maneiras. Primeiro,
uma pressão para elevar o orçamento do IBGE, o que é muito difícil, diga-se de passagem. Não é simples, por mais zelo que o presidente da República tenha com o IBGE, que a ministra Simone Tebet nos apoie, sua equipe, nós não tivemos dificuldades, na verdade, de conseguir o orçamento necessário para a instituição. Né? Tentamos também, na verdade, reformulação de legislações, como, por exemplo, do Fundo de Participação de Estados e Municípios ou do Fundo de Royalties, porque quem define o tamanho da população por município é o IBGE, é uma pesquisa adicional que o IBGE faz e não recebe nada por isso. Ao mesmo tempo, também, as chamadas coordenadas geográficas, que definem a dimensão do território dos municípios para receber royalties do petróleo, é o IBGE que faz. Né? Nós tentamos, na verdade, ter uma participação nesse fundo, e isso nós, infelizmente, não tivemos. O que restou, nesse sentido, foi justamente através de algo que é comum no Brasil há mais de 60 anos. As universidades, as instituições de ciência e tecnologia possuem fundação de apoio ao desenvolvimento tecnológico, e foi isso que nós, na verdade, movimentamos para poder avançar. Por quê? Porque, por exemplo, o IBGE faz vários serviços para empresas e bancos públicos. A Caixa Econômica, por exemplo, recebe um trabalho fundamental que o IBGE faz, que é o tal do SINAP, é um índice de preço da construção civil. É com esse índice que a Caixa Econômica utiliza, não é, para estabelecer a sua forma de operacionalização em empréstimos. Ela até vende esse tipo de serviço que o IBGE produz. Ele custa cerca de 10 milhões de reais para o IBGE. Só que nós não recebemos nada. Há uma legislação que proíbe que empresa pública, banco público, transfira recursos para a fundação. Márcio, deixa eu te interromper um pouco, porque o Zé Oliver aqui fez uma pergunta, tem muita gente discutindo esse caso do IBGE aqui no chat, e eu quero orientar um pouco a discussão, porque senão a gente acaba não respondendo as demandas e não fica muito claro. O IBGE seria uma fundação de direito privado, que teria autonomia em relação ao IBGE para contratar, para fazer? Qual que seria a relação do IBGE com o IBGE+? Ela seria uma OS ou ela seria uma fundação? Qual que é o modelo institucional que vocês pensavam para ele? E a minha pergunta, e tem gente falando que muita gente diz que você não ouve as críticas e que tem uma gestão autoritária do IBGE. Você passou por isso aí falando sobre outros momentos de mudança no IBGE. Mas quais são os mecanismos de conversa e qual é o projeto do IBGE+, que você imagina? Tem gente também que diz que você quer privatizar o IBGE com isso. Eu queria que você desse falasse sobre essas principais questões que estiveram no centro do debate sobre essa proposta do IBGE+. Bom, são várias perguntas. Vamos ver se eu consigo responder. Mas vamos tentar sistematizar, senão a gente vai. Primeira coisa, é privatizar o IBGE? Sim, não, por quê? Em absoluto. O IBGE já está privatizado pela forma com que hoje fundações privadas operam dentro do IBGE. São mais de 500 consultores que operam dentro do IBGE diante do gargalo que a instituição sofreu de não poder ter concurso público. Então, por exemplo, para fazer a chamada pesquisa Pintec, pesquisa de inovação, é um recurso que vem da FINEP, o IBGE não pode recebê-lo, ele tem que passar por uma fundação privada que vai, na verdade, transferir o recurso para operar o que é necessário da pesquisa. Tá certo? Isso é profundamente preocupante, porque, de certa maneira, nós abrimos, o IBGE tem sigilo dos seus dados, a presença de uma instituição privada estranha ao IBGE. Tá? Bom, o que nós oferecemos como possibilidade, e essa fundação está suspensa, diga-se de passagem, porque nós estamos avaliando o melhor modelo jurídico e temos o apoio da Advocacia Geral da União, do Tribunal de Contas da União, para que podemos chegar a um melhor modelo. Né? O modelo que nós estamos utilizando é, na verdade, o que já existe há mais de 60 anos. Eu pergunto, eu sou professor da Universidade Estadual de Campinas, que tem uma fundação desde 1973, uma fundação, tinha mais outras, agora só tem uma, Funcamp. Eu queria que aqueles que acreditam que o IBGE seria privatizado nos mostrem aonde há privatização diante da presença de fundações. As fundações são mais de 100,
atualmente, arrecadaram o ano passado 8 bilhões de reais, que é fundamental para o trabalho das pesquisas nas universidades, nas instituições de ciência e tecnologia. Aqueles que são contra, na verdade, não oferecem alternativa ao IBGE. No fundo, os que são contra querem, na verdade, dar continuidade ao processo de esfacelamento e desmoronamento ao qual o IBGE vinha sendo perseguido desde o impeachment da presidente Dilma. Né? Nós nunca tivemos, na verdade, na história dos 13 censos brasileiros, um censo que somente ocorreu por obrigatoriedade do Supremo Tribunal Federal de Recursos. Supremo Tribunal Federal da Justiça Brasileira. Não é? Então, não há nenhuma possibilidade de privatização, não é? São, na verdade, discursos ideológicos, não é? E que aqueles que são contra não apresentam alternativas ao IBGE. Eles dizem o seguinte, olha, é só aumentar o orçamento. Bom, mas se isso fosse tão fácil, tá certo? Não haveria problema. Eu gostaria que essas pessoas tivessem a experiência, não é, de saber como é feito o orçamento público no Brasil, das dificuldades que outras áreas têm. Então, em primeiro lugar, não há nenhuma possibilidade de ter a privatização. Segundo lugar, não é? A direção do IBGE, a direção da fundação, a direção constituída por colegas, são colegas do IBGE. Né? Ou seja, a casa vai acompanhar tudo o que por ali puder ser realizado com o objetivo de apoiar o IBGE, apoiar em termos de pesquisas. Vou dizer aqui, hoje os nossos colegas vão coletar preços através de tablets com enormes dificuldades, tablets antigos, que têm dificuldade de acesso à internet. Bom, mas por que o IBGE não compra novos tablets? Não compra porque não tem orçamento. As pessoas precisam conhecer um pouco a realidade, como opera uma instituição no Brasil, como é o caso do IBGE, com dificuldades orçamentárias. Nós passamos o ano passado, não é, sem pagar, inclusive, os aluguéis, tínhamos riscos, não é, de falta de água, de corte de energia elétrica. São questões concretas do dia a dia. É óbvio que a Fundação não vai resolver o problema na totalidade do IBGE, mas ele abre uma perspectiva da inovação tecnológica, da modernização ao qual o IBGE hoje tem grande dificuldade de fazer. Por quê? No passado, a modernização tecnológica era feita quando havia censo. Os censos são de 10 em 10 anos. Mas nós estamos numa mudança de época em que, se você não modernizar continuamente, o atraso decorrido alguns anos, ele é crescente. Então, não tem privatização nesse sentido que nós estamos montando a fundação, que está, por hora, suspensa em avaliação qual o melhor modelo jurídico.